gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou a doutora Luzia, psicóloga da Clínica Crescer, sou formada em TCC, sou também neuropsicóloga e sou também a fundadora desse espaço aqui que abre as suas portas para esse evento hoje direcionado à mulher. Eu quero para esse evento chamar aqui, com muita honra, as nossas convidadas para compor a nossa mesa. Eunice de Assis, psicóloga, na abordagem existencial, pode se sentar. Eunice atende aqui na Clínica Crescer, né? A Clínica Crescer é composta de uma equipe bem grande, é um centro multidisciplinar. Aqui nós temos psicólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogos, fonoaudiólogos, temos nutricionistas e fisioterapeutas e algumas terapias que ainda estão para serem integradas na Clínica Crescer. Eu quero chamar também a Thaisa Ramos, que é assistente social, doutoranda em saúde coletiva. Ela é mestre também em saúde pública. Acho que eu inverti um pouco, né? É isso mesmo? Mestre em saúde pública e doutoranda em saúde coletiva. É um prazer enorme também ter você aqui conosco. E eu quero chamar Rosângela Trindade, que é advogada, especialista em direito da família e em... Você falou comigo, eu acabei esquecendo. Direito do trabalho e previdência. Então, nós estamos aqui muito bem acompanhados nesse momento tão significativo para nós. O que acontece esse mês, né? É um mês direcionado à mulher. Quantas coisas vêm na nossa cabeça? E a minha maior interrogação foi o que deixar, o que ofertar, o que oferecer para a mulher nesse dia de hoje. E eu penso que o maior presente é esse aqui, a reflexão de quem nós somos, por tudo que nós somos, por tudo que temos conquistado, mas longe ainda de termos chegado ao lugar que merecemos e que queremos chegar, tendo ainda muito a alcançar. Então, por isso nós estamos aqui hoje. A nossa convidada principal, que aqui vai estar respondendo todas as questões, né? Eu até disse para a equipe aqui que fiquem tranquilas que vocês só vão perguntar. Quem vai se preocupar aqui hoje é a doutora Jane Louise. Aplaudam ela, tá? Ela é advogada, mas eu não vou furtá-la do direito de se auto-apresentar. Eu sei que ela gosta. Então vamos ouvir agora com a palavra a doutora Jane Louise e vocês vão ver o que vai acontecer aqui nesse momento. Uau! Boa tarde a todas. É uma alegria, foi uma honra também receber e poder aceitar o convite de estar aqui. Bom, eu sou Jane Louise, sou de Niterói, sou advogada, psicanalista e atualmente eu atuo como delegada na Comissão de Assistência a Vítimas de Violência Doméstica na OAB Niterói. Idealizei uma página que se chama Libertes do Opressor, tem aí no marca-página que vai ser distribuído, e ali, por uma missão mesmo, e o objetivo principal trazer conhecimento, porque eu entendo e sempre aprendi dessa forma que o conhecimento ele liberta, né? E nada melhor do que nós adquirirmos o conhecimento, fazer a reflexão e poder tomar uma decisão, tomar o controle de nossas vidas e seguir para uma saúde mental, social, principalmente libertadora. Então, minha missão principal na página é essa. E nas outras funções é estar aqui, auxiliando, respondendo e trazendo conhecimento. Então, é um prazer enorme estar aqui. Contem comigo. Sou de vocês. Então, gente, esse é um momento, em que só um técnico chegou. O técnico é maravilhoso, né? E esse é um momento
ímpar de nossas vidas, porque saber é poder. Eu gosto muito de falar essa frase, não é minha, eu escutei em algum lugar, mas eu repito ela assim todos os dias. Do momento que eu sei uma coisa, eu tenho um poder sobre essa coisa. Eu começo a adquirir um poder sobre essa coisa. E muitas vezes nós estamos oprimidos, estamos passando por algumas situações, sentimentos ruins, revolucionários, uma revolução dentro de nós, eu quero dizer, e nós não sabemos o porquê. E quando nós caminhamos rumo ao autoconhecimento de mim mesmo, de você mesmo e das situações que te cercam, daquilo que está ao seu redor, as coisas começam a ficar claras, a ficarem claras para você. E quando elas começam a clarear, você tem... clarear no sentido de luz, de iluminação. Você tem maior domínio sobre ela. Tá? Então, nós vamos dar a oportunidade a vocês, da plateia, de estarem fazendo perguntas. Ali na mão da Stephanie, tem nossa facilitadora de plateia, tem alguns papezinhos que você pode estar colocando as suas perguntas ali, caso você não queira falar aqui. Se você desejar perguntar direto para a doutora Jane, você pode se sentir à vontade para fazê-lo. E as meninas também aqui da mesa, a mesma coisa. Esqueci de falar sobre a Thaisa, que ela tem uma página, né? Ela tem uma série de lives no Instagram. Thaisa Ramos, nossa querida aqui. Fala aí, Thaisa, né? Então eu já vou levar o microfone para você. Fala aí, Thaisa, faz uma pergunta para a doutora Jane. Bom, quero agradecer, estar presente nessa mesa, é um privilégio. E queria perguntar para a Jane, como que se caracteriza a violência contra a mulher? Bom, vamos lá. Eu gosto de diferenciar para a gente saber bem separar as coisas. Existe o relacionamento abusivo, existe a violência doméstica. Toda violência doméstica é o resultado de um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, ele se dá na primeira infância, adolescência e juventude. E aí, quando o vínculo fica maior e os abusos continuam, começam-se a acontecer a violência doméstica, ok? Nós sabemos que socialmente, culturalmente, há muitos anos, se não sempre, nós mulheres sofremos com isso, né? Com uma subestimação do nosso poder, com a nossa inteligência, com a nossa beleza, que só nós temos. E isso foi muito subjugado de anos e décadas e séculos. Estamos avançando, porém a violência doméstica, a gente precisa primeiro se atentar aos relacionamentos abusivos, para depois pensar na violência doméstica. Relacionamento abusivo não é crime. Violência doméstica é crime. Desde 2006. Nosso país, Brasil, ele foi condenado pela ONU para criar uma lei para nos proteger. Foi condenado porque não existia uma lei para proteger o gênero feminino. Infelizmente, muito triste isso, mas em 2006 o Brasil, que não tinha uma lei, foi condenado pela ONU, porque uma mulher, Maria da Penha, né, que todo mundo ouve falar dela, ela buscou lá fora uma proteção, porque no país dela, nosso país não tinha, e ela conseguiu lá. E então o Brasil foi condenado a criar uma lei. É uma das 3 melhores do mundo. 2018, 2019, eu viajei ao mundo, Europa e América, para falar sobre nossa lei. É uma lei que realmente protege a mulher. Ela é linda no seu contexto. Na prática, não é bem assim. Mas no papel, essa daí que está sendo distribuída para vocês, ela é maravilhosa. E cabe a nós, eu entendo. Eu trago a responsabilidade para mim também. Estar no sistema, falar dela para melhorar. Não adianta a gente saber, existe uma lei, ela é linda, uma das 3 melhores do mundo, mas ela não funciona se eu também não contribuo para que ela funcione. Então eu não gosto de falar mal do sistema. Eu prefiro estar dentro do sistema, incentivar as meninas mais novas a serem promotoras, delegadas, juízas, delegadas, escrivãs, médicas, peritas, para estarem no sistema, e isso dá valor para a nossa lei. Hoje o Estado do Rio, ela tem uma médica perita, uma. Então uma mulher, quando ela é violentada sexualmente e fisicamente, ela é atendida por um homem. Isso eu entendo que já é outra violência.
Ela acabou de sofrer uma violência, ela precisa passar por esse exame e ela passa outra violência. Por que também? Porque o sistema masculino dentro do nosso sistema brasileiro, para esse atendimento, também não está preparado para atender mulheres. E não é o correto, né? Se a gente pensar bem, quem entende mulher? É outra mulher. Não porque somos melhores do que ele, porque temos as mesmas demandas, né? As reclamações entre nós mulheres são quase as mesmas, né? Fases ou fases, estamos nas mesmas reclamações. Filho, casa, marido, pai, sociedade, etc, etc. Então a violência doméstica ela é resultado de tudo isso que desencadeia em 5 tipos de violência doméstica. 5. Primeira delas, a moral, humilhação, expor foto, expor vida íntima. A patrimonial, que é usar o seu CPF e não pagar, destruir os seus bens, batom, carro, roupa, não te deixar trabalhar. Violência sexual, manter relação sexual sem o seu consentimento, mesmo casada. E a violência física, que é o agredir, o socar, o chutar. E a psicológica é a manipulação, a humilhação. Todas as outras violências começam com a psicológica. Começa com aquela frase: você é burra, você não sabe de nada, a sua família não presta, você engordou, você está gorda, deixa que eu faço porque você não sabe. Começa desse jeito, minando a identidade daquela mulher. E todas nós temos nossa beleza e nossa inteligência, independente do grau de escolaridade. Nós temos as nossas virtudes. E esse manipulador, esse agressor, na psicológica, quando ele detona a psicológica, ele consegue fazer todas as outras violências. Porque você já se perdeu de você. Você já perdeu a sua identidade. E aí ele tem facilidade de cometer as outras. E aí, em nome da família, dos filhos, da sociedade, nós permanecemos dentro da violência, sabendo que está algo errado, mas muitas vezes não entendendo que é uma violência e que é crime, infelizmente. E infelizmente muitas mulheres estão nesse ciclo de violência, de abuso, mas não sentem, ou quando sentem, pensam nisso que eu falei, na sociedade que é machista e julgadora, pensa nos filhos, mas os filhos estão vendo, os filhos estão sentindo, estão crescendo num lar violento. E pensam em si próprio, o que vai ser de mim? Porque ele já minou tanto a identidade dela que ela não sabe para onde vai. E o agressor ou opressor de uma violência doméstica, ele pode ser qualquer pessoa. Não é só namorado, ficante ou marido. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser vizinho, tio, cunhado, filho, neto e neta. Violência patrimonial acontece muito com neto e neta. O neto usar, né, o dinheiro do avô e da avó, roubar. Então a violência patrimonial acontece muito entre avós e netos. Então o opressor ou agressor pode ser qualquer pessoa, inclusive outra mulher. Mas a vítima sempre é do gênero feminino. Sempre será a mulher. Ok? 2018 para cá que atualizou, estendeu para as transexuais. Mas o gênero feminino é o único que é protegido por essa lei. Doutora, essa violência patrimonial que se diz, normalmente é possível que a pessoa cometa e não saiba que esteja cometendo, porque na mentalidade do bandido, digamos assim, né, o perfil psicológico, né, do bandido é assim: eu tenho direito. Quando ele rouba, ele acha que ele tem direito de se apropriar daquilo que não é dele. Olha a sua pergunta, de se apropriar do que não é dele. Ele sabe que não é dele. Mas ele acha que que tem o direito. Tipo, a vida foi... É possível que seja isso? A vida foi... Como é que eu digo assim? Não foi justa para mim. O outro tem ou não tem. E aí eu vou tirar e não vai fazer falta às vezes, ou faz, ou nem importa se vai fazer falta, então eu vou suprir a minha falta. Sim, todo opressor, ele sabe o que ele está fazendo. E ele pega o que não é dele, inclusive a nossa mente como mulher, porque somos muito emotivas, ele faz já sabendo ou já querendo algo ali. Ele quer subjugar, ele quer se aproveitar, ele sabe o que ele está fazendo. Por mais que ele peça perdão e diga que ele vai mudar, ele sabe o que ele está fazendo. Então, pelo que eu entendi, você falando, em toda a palavra colocada, a violência maior é a psicológica. Psicológica, sempre começa com a psicológica. Para mim é a pior, é a que não deixa marca, é que dói mais porque está aqui dentro e ninguém vê.
É possível que uma pessoa esteja vivendo uma violência psicológica e isso cause um mal-estar muito grande nela e ela não saiba que esteja vivendo isso? Ela sabe que há algo de errado, mas ela não sabe o que. Ela sente uma angústia, uma amargura, o seu corpo fala, né? Nós engordamos facilmente, muito corpo grita, né? Nós somos as que mais morremos de câncer, de AVC, de infarto. Essa gordura abdominal aqui é muita coisa que a gente engole e não quer pôr para fora. É muito choro preso porque precisa fazer tudo, porque precisa ser a mais forte, porque está no controle de todas as coisas, né? Não porque só precisamos, porque a gente também gosta do controle, né? Mas é bom deixar o controle para o outro, para Deus, é o que eu creio. Então, aliviar um pouco da carga não é que vai dar tudo errado. É confiar no outro que está do seu lado, é confiar na sociedade também, e principalmente no que se crê. Eu creio em Deus, então eu entrego muita coisa para Ele. Não é fácil, porque nós gostamos do controle, como eu falei, mas é um exercício diário. E a terapia, que para mim é o principal nesse processo, lá na nossa página nós temos 5 grupos terapêuticos online, que acontece uma vez por semana por 1 hora, que é justamente para potencializar esse emocional dessa mulher e ela se fortalecer e saber que ela não está no controle de todas as coisas. E que se ela tem saúde mental, todas as outras relações que ela tiver vão ser saudáveis. Mas ela precisa se conhecer. Num grupo a gente faz isso. Numa clínica como essa a gente aprende isso. Com profissionais capacitados para isso a gente aprende a se conhecer, a se derramar, a se libertar, a se perdoar, né? Nós somos compreensivas com todo mundo, menos conosco. Não é? A minha pergunta, antes de passar para as outras perguntarem, né, as outras integrantes da mesa, nós vivemos numa época em que as coisas estão acontecendo. Ainda existem mulheres hoje, digamos assim, abusadas emocionalmente. Existe um grande índice ainda hoje. Muito, 76%. Então nós temos um caminho ainda pela frente. Muito. O primeiro deles, Luzia, e o mais difícil, que somos nós mesmas, né? Nós somos um negócio difícil, né? Mulher é um bichinho complicado. A gente não se permite ser tratado. A gente não é compreensiva conosco. E a gente precisa ser compreensiva com a nossa história. Olhar para trás, ser grata pela história. Ser grata pelo que passou, mesmo que tenha sido ruim. Você está viva. Então, guardar tudo isso dentro de si te faz diferente, te faz muito frágil. E aí você fica vulnerável para sofrer violência doméstica. Essa semana eu escutei uma frase de uma pessoa, eu trabalho com... erradamente, tá, gente? Não copio isso, não. Eu estou até pensando em mudar isso, né? Eu estava falando final de semana, mas assim, as pessoas mandam mensagem direto, né? Para mim, porque a gente faz palestras, trabalha também com casais. Então, essa semana eu recebi a fala de eu não me separo dele porque eu não trabalho, não tenho dinheiro nem da passagem, não sei para onde ir. Não tenho para onde ir, o que eu vou fazer? Isso acontece com muita frequência, doutora? Bastante. Os 2 principais motivos para uma mulher não sair de um relacionamento abusivo ou violência doméstica. Primeiro é o filho, são os filhos. Elas pensam com os filhos. O que será dos meus filhos sem pai ou passando necessidade? O segundo motivo é a dependência financeira. E o que nós fazemos com essa mulher? A gente vai criando uma rede de apoio. No caso sexual ou físico, a primeira orientação é separação física, é o afastamento. Mas ela não quer e a gente tem que respeitar a decisão dela. Então a gente orienta, cria-se uma rede de apoio. Cria-se um caminho para você futuramente, o mais breve possível, claro, você sair desse ciclo. E não culpar os filhos, né? Estar num ambiente de violência, permanecer e dizer que está ali pelos seus filhos, você está se violentando e violentando seus filhos. Para eles sentem. Existem muitas inscrições psíquicas nas crianças, que lá na fase adulta vão sair para fora, vão saltar de uma outra forma, mal às vezes, a maioria das vezes, e você não sabe. E você pensa que está preservando teu filho, não está. E a financeira a gente orienta isso, cria-se uma rede de apoio. O que você gosta de fazer? Vai aprender a fazer alguma coisa?
guarda dinheiro de alguma forma, vai tentando instruir ela a criar um movimento, um apoio ali, para mais breve ela sair. Mas a construção disso, dessa dependência financeira, é justamente a psicológica, que ela vai permitindo, vai se entregando, e é tão profundo isso, porque é de anos e anos e anos, que quando ela precisa sair, ela não vê. Então é como se desse um start dali para frente, ela começar a enxergar para ela e ver que caminhos ela pode ter para guardar dinheiro e começar uma nova vida. Então, um processo de autoconhecimento que se dá com o primeiro passo, né, de uma busca para ver o que está errado, né? Se o meu relacionamento não está bom e eu sinto, os meus sentimentos não estão condizentes com aquilo que eu deveria estar sentindo, então tem algo errado. Então eu vou em busca de uma ajuda, e é um trabalho de formiguinha, como os psicólogos costumam falar, que não acontece com uma receita pronta, né? O psicólogo não é o médico que vai passar uma receita para você, mas você vai se autoconhecendo, e é uma mudança que acontece gradual. Sim. Olha, eu ficaria perguntando aqui toda a vida, mas eu quero ouvir a doutora Rosângela, que é advogada e trabalha com direito da família e previdência. Eu acredito que ela tenha perguntas também bem interessantes para estar fazendo para a gente aqui, e algumas colocações também. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer estar aqui. Gostei muito do convite. Tem realmente muito a ver o tema com a nossa necessidade, com a nossa realidade. E a pergunta para a doutora Jane é o seguinte: com essa pandemia, com esse alto número de divórcios nos últimos um ano, se deve também ao índice elevado, aumentou muito esses casos de abuso, com essa convivência diária de não fica em casa, não reconhecer, não ficar muito tempo juntos? 2020 aumentou em 50%. 80% das ligações de 190 em 2020 foram de violência doméstica. 80%. É quase que todas as ligações. No estado do Rio todo. Quase todas. É muita coisa. E eu entendo o que acontece. Nós fizemos reuniões no outubro, novembro de 2020 para entender um pouquinho o índice, né? Chegamos à conclusão que juntos, dentro de casa, não tem trabalho para dar desculpa, não tem shopping, não tem igreja, não tem passeio, não tem ida, né, ali na casa da amiga, não teve isso. Então, realmente, o que estava ruim, na verdade, só estourou, né? E o ruim disso, o ruim de toda essa situação é que os serviços essenciais, que eu entendo ser essencial, como um conselho tutelar ou o Ministério Público, não estavam funcionando. Então, muitas mortes aconteceram, mas muitas também não se falaram. Porque o foco é outro, né? O foco é só a pandemia, mas é muito triste o índice de 2020 da violência doméstica, muito triste. É interessante, Jane, que uma pergunta, assim, ninguém se espanta, porque aqui a nossa maior alegria é ver a criançada andar por aí e fazer barulho. A gente trabalha com criança e a gente está preparado para isso. Então, a gente deixa, ninguém se preocupa. É possível, assim, sobre a violência, uma pessoa se apoderar psicologicamente da outra, ou até fisicamente, mas digamos que ainda esteja no nível não físico, né? Porque aí já é com a lei, né? Quando chega já é crime, né? Mas é possível a pessoa estar assim pela permissão do outro? O final disso é só a separação, ou eu posso me colocar? A pessoa pode... Se a mulher, né, que é o tema aqui, começar a se colocar e começar a dizer para o outro, a oferecer o limite, pode ser que melhore? Sim, sim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a física e a sexual deve acontecer o afastamento físico. Não estou falando de divórcio, estou falando do afastamento físico para tratamento, e no caso do opressor, do agressor, ele cumprir a pena dele porque ele cometeu um crime. E aí vem o afastamento. Na psicológica, que é a pior para mim, o que acontece?
A psicológica, ela nasce quando? Nos primeiros relacionamentos, na nossa adolescência, na nossa juventude, que a gente idealiza, muitas das vezes, porque a gente ouve hoje mulheres de 35, 40, elas sempre voltam na primeira infância, na idealização de um pai ausente, de um pai alcoólatra, de um pai abusador, e ela idealiza uma figura masculina. Ela, nessa idealização da figura masculina, nos primeiros relacionamentos dela, ela vai se permitindo, ela vai deixando. É aquilo, vamos, 15, 14, né, aquela fase que a gente quer namorar, todos nós tivemos essa idade, que é aquela, vamos sair, vamos passear, 19, 20, já tem uma certa independência. Você pergunta assim, o que você quer comer? Ah, resolve você. Você quer ir aonde? Ah, resolve você. São essas pequenas concessões. Eu me pego assim às vezes, sabia? Que meu marido fala, o que você comeu? Escolhe aí. Pois é. Mas aí é uma coisa que a gente tem que estar consciente. Pois é. Que a gente está fazendo, mas né? Começa lá atrás. Você vai permitindo. E essa permissão é justamente entregar a sua vontade. É entregar a sua identidade. Ah, o que você gosta? Eu gosto disso. Ah, mas não fica tão legal isso. Põe esse. Né? Ah, teu cabelo então, é lindo, mas prende o cabelo. De com quem você estiver lidando, quer dizer, você até às vezes permite que o outro escolha, sim, mas dependendo da pessoa que você está lidando ali, isso pode virar. Sim. Não. E nessas concessões, que é sempre a mulher que faz mais do que o homem. É verdade. Porque a gente quer ser aceita, a gente quer ser acolhida, a gente quer ser amada por uma figura paterna que nós não tivemos. Se a gente não der trabalho nem escolhendo a nossa comida, então a gente vai ser mais amada. E aí, nessas primeiras concessões, você vai entregando sua identidade. Entregou a identidade, você fica vulnerável. Ela nunca sabe o que ela comer, então eu decido. Ela não sabe nem o que vestir, então eu decido. Ela não sabe nem para onde ela quer ir, então eu decido. E aí gente, ele toma o comando. Demais. Começa aí. Sim. Vou chegar no finalzinho da pergunta. Sim. Você já sem identidade, com toda a concessão, você entregou para ele a tua vida. Ele faz o que ele quer, ele vai dirigindo. Agora, casou, piorou, porque casamento não resolve problema de namoro. Casou, piorou. Você pode mudar, porque aí você foi fazer uma terapia, você leu um livro, você se autoconheceu. Falou, opa, eu sempre fiz isso. Mas ele nunca me agrediu, mas nunca levantou a mão para mim, mas ele sempre me rebaixa, ele sempre me mata ali na minha estima. O que eu posso fazer? Converso uma vez, converso outra vez, não teve jeito? Vamos para a terapia. Imponha limites. Olha, a partir de hoje, eu não quero mais ouvir isso, porque eu já entendi quem eu sou. Eu me amo a ponto de dizer, não, aqui você não vai xingar mais. É quebrar o padrão. Eu creio na violência psicológica que há quebra do padrão. Com conversa, com amor, com instrução, quando o outro se permite fazer isso também. E eu creio que se ele ama, talvez também inconscientemente ele faça sem saber. Quer dizer, ele sabe, mas ele não sabe o buraco que isso está causando no outro. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe o buraco. Ele, talvez, sabendo do buraco que ele está causando na identidade daquela mulher, ele repense e fala, epa, é a mulher que eu amo. É a pessoa que eu estou há tantos anos. Então, vale a pena eu parar com esse padrão. Né? Muitas vezes nós não falamos, né? Xingou ou humilhou, a gente se retrai e vai chorar. Isso não é bom, tem que falar. Você tocou em dois pontos muito interessantes. Eu fiquei pensando sobre essa questão do legitimar, né? De quando essa mulher autoriza esse homem a estabelecer regras para ela. Você acredita que isso tem alguma coisa a ver com o modelo de sociedade que a gente vivencia, né? Esse modelo patriarcal? E que relação também isso tem com a própria questão da própria lógica cristã, né? Que fala que a mulher deve ser submissa. Isso estaria no nosso inconsciente, né? Nessa prática, e aí isso talvez tenha alguma relação com essa legitimação, né? Essa autorização dessa mulher, que essa mulher dá para esse homem. Existem dois tipos de patriarcado. Eu creio e acredito num patriarcado positivo.
bíblico, porque eu acredito em Jesus Cristo. Mas em qualquer outra crença, o patriarcado é muito forte. Como homem, um ser superior. E eu entendo, na minha crença, que sim, existem a criação de ambos juntos. As características e as imposições para o homem, eu entendo não serem superiores, mas necessárias. Nós temos as nossas e eles têm a deles. E nós precisamos deles. Na sua fortaleza, para nos proteger, sim, para nos prover, para nos dar plataforma. Nós somos frágeis, mas mais frágeis, fortes, justamente nessa fragilidade. E o que a sociedade fez? Ela só enalteceu a fragilidade e a necessidade da mulher e deixou o homem quietinho lá. Você não precisa ser tão forte. Ela precisa te servir. Então, a sociedade fez o inverso de tudo isso, trazendo um patriarcado negativo, tóxico. E as principais contribuidoras para isso somos nós mesmas, né? Quando educamos os meninos. Eu só tive menino. Então, na sua educação com seu menino, você está ensinando ou perpetuando o machismo. Eu ouvi de uma mãe que ela ensina ao filho dela de 14, que começou a namorar, que ele tem que olhar para a unha dela. Que se ela tem unha muito bonitinha é porque ela não lava a louça. Então, é uma outra mulher ensinando a um homem um conceito de patriarcado tóxico. Porque ele vai julgar aquela menina pela unha dela. Entende? Então, infelizmente, culturalmente, a sociedade faz isso com a mulher, porque a própria mulher fez isso. Mas eu não trago isso como uma opressão, não, nem para nos culpar, não, mas para trazer responsabilidade. Eu preciso fazer algo nesse sistema para mudar. Eu preciso contribuir de uma forma mais leve para mim mesma. Eu entendo, nas minhas primeiras palestras sobre isso, minha mãe participou e eu via ela muito emocionada. Eu estava até preocupada, será que eu estou falando besteira? Enfim, quando acabou, ela veio e falou assim para mim: Jane, tudo que você fala é o que eu pensava, mas eu não podia falar. Hoje você pensa e fala. E aí veio minha neta, eu tenho uma neta de 3 anos, eu pensei, minha mãe pensava, eu penso e falo. A minha neta vai pensar, vai falar e vai viver o que eu falei hoje. Então é algo que a gente vai lançando para as futuras gerações. Por isso que o conhecimento tanto liberta. É você dizer para o seu companheiro ali que ele não é um serviçal, ou nem você para com ele, mas você está ali para ajudá-lo. Cabe uma submissão, sim, desde que ele tenha uma missão. Qual a missão do ser? Não tem missão. Então, como que eu vou ser submissa a uma pessoa que não tem missão? Ah, mas eu estou casada. Você deve respeito, honra, porque você se comprometeu. Submissão vem de uma outra esfera. E ainda assim não é subjugar. Eu estou aqui porque o meu marido tem uma missão também. Então eu o ajudo na dele e ele me dá a plataforma para mim cumprir a minha. E ninguém é melhor do que ninguém. Eu gosto também de falar assim, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou a mulher, está na Bíblia, para auxiliar. E se é para auxiliar, porque alguém já estava fazendo. E aí eu falo para ele, alguém já lavava a louça. Eu só vim para te ajudar a lavar a louça. Não sou eu que tenho que lavar. Está lá. E outra, você... Não é? Está lá escrito. O que está escrito lá? Para te auxiliar. Então as coisas já estavam sendo feitas. Não é para mim fazer. Aonde está escrito que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem? Não tem. Mas a sociedade nos domesticou ao ponto que cuide do seu marido, cuidar? Não, auxiliar. Cuide dos seus filhos, sim, cuidar, amar. Quem tem esse privilégio de poder estar em casa, muito bom. Mas não se perder nesse processo. O que a sociedade fez? Ela subjuga essa mulher que tem o privilégio de ficar em casa. Subjugando como não se dedicou, não estudou, não serve para nada. Não. E ela aceitou isso. Ela aceitou de ficar em casa, se dedicar ao esposo, à casa e os filhos, que eu acabei de falar, é um privilégio, porque a nossa sociedade, na sua maioria, não pode. Ninguém trabalha porque quer, porque precisa. Mas se ela tem esse privilégio, ela aceitou de uma forma negativa e ela se esqueceu. Ah, não dá tempo? Não aceito isso, dá tempo. Dá tempo de você cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido e ler um livro. E olhar para si. E ter um autocuidado. Dá tempo se você se colocar como prioridade.
maternidade. Mas a sociedade faz ao contrário, a mulher aceitou e acaba subjugando, né? Eu quero ouvir agora a psicóloga Eunice, né, que deve ter também as suas perguntas. Ela atende, né, não só aqui, atende também fora daqui. E deve conviver. Você recebeu perguntas aí da plateia? Então vou passar o microfone para ela, que ela vai saber colocar muito bem. Boa tarde a todos. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui também, participando desse momento de crescimento para nós mulheres. E eu tenho aqui as perguntas que veio daí da plateia. Doutora Jane, como identificar um relacionamento abusivo? Bom, eu costumo devolver a pergunta com outra pergunta. Nesse relacionamento, você sorri ou chora mais? Quando eu faço a pergunta, a gente descobre a resposta. Então, olhe no espelho e pergunta para você, nesse relacionamento que eu estou vivendo, eu tenho chorado mais ou eu tenho sorrido mais? Porque você vai saber, você vai ter a resposta. Né, quem fez aí a pergunta, porque também a gente pode observar que muitas das vezes a mulher, por ela não estar sofrendo um abuso físico, ela não entende um outro tipo de abuso, né? De repente ela está sofrendo um abuso psicológico, mas ela não sabe o que é isso. Então ela se cala. Então a resposta, digamos, quando você chora mais do que sorri. Isso. Exato. Você está sendo abusado. Usar o bom senso, né? É. E temos aqui também mais uma pergunta. Como se livrar de um relacionamento abusivo? É justamente o que eu falei agora há pouco. É você reconhecer que está, conversar e limitar. Eu tive uma senhora no escritório que foi me procurar para divórcio. 66 anos, casada há 36, 26, alguma coisa assim. Casada há muito tempo. E ela me procurou, sou advogada, né? Quero fazer o divórcio. Tá, eu muito técnica, racional, perguntei para ela. Filhos, bens... Fui na parte técnica do direito em relação ao divórcio. E ela viu um panfleto como esse que foi distribuído em cima da minha mesa. E ela falou assim, a senhora está trabalhando com mulher que apanha, né? Eu vi alguma coisa no Instagram, no Facebook, e agora olhando esse papel aqui, me explica melhor. E aí eu expliquei para ela os 5 tipos de violência. E quando eu falei da psicológica, ela começou a chorar. E ela chorou copiosamente. Depois disso, até comprei papel para pôr na mesa, né? Lenço de papel, porque eu não tinha, né? Advogado não precisa muito disso. Depois desse fato, eu comecei a comprar, porque ela chorou copiosamente. Esperei ela se recompor e ela falou assim, eu sofro violência psicológica. E eu não sabia. Para mim, era só violência física. Meu Deus, o que eu faço agora? Porque desde a lua de mel, ele fala que eu não sei fazer nada, que eu não presto. E eu não aguento mais ouvir isso. E é por isso que eu quero o divórcio. Mas eu amo ele, porque ele nunca bateu em mim. Mas é muito triste, há 36 anos, ouvir que eu não presto, que eu não sei fazer nada. Nós construímos nossos bens, temos nossos filhos, mas isso é muito triste, porque ele sai, fica dias fora. Nós servimos na nossa igreja, mas é uma servidão de fachada. Eu não sorrio mais, eu não sei quem eu sou, mas eu também não quero separar assim. Falei, mas a senhora veio me procurando para divórcio. Não, mas pensando bem, eu amo meu velho. Eu falei, então, ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, então, quando ele xingar a senhora, a próxima vez, a senhora vai levantar o dedinho para ele e vai falar assim, eu sou filha de Deus. A partir de hoje, eu não aceito mais que você me xingue. E fale alto, fale para ele ouvir. Pode ser que ele não ouça, porque ele não está acostumado a ouvir isso, não é? Eu abaixo a cabeça ou eu choro. Falei, então, a gente não sabe qual vai ser a reação dele. Eu perguntei, ele pode agredir a senhora, ele pode te empurrar? Não, ele não faria isso. Falei, então a senhora reage. A senhora reage. A senhora diga o que a senhora é. Eu sou filha de Deus, eu sou linda e a partir de hoje eu não vou aceitar mais isso. Será que vai funcionar? Falei, não sei. Vamos ver. E passaram-se dias, ela saiu dali, né, bem, não fez divórcio. Saiu bem. 15 dias depois, a filha me ligou para saber o que aconteceu e entender toda a situação e agradecer.
Por quê? Ela falou assim, a minha mãe é outra mulher, ela tem sorrido mais. Ela comprou outras roupas. E meu pai também virou outro homem. Agora é ela que briga com ele porque ele quer lavar a louça e quebrou as louças dela. Mas eu queria entender o que a senhora fez. Expliquei para ela e eu falei, o que aconteceu na verdade? Ela começou a falar com meu pai, a responder meu pai e falar para ele parar com aquilo. Pare com isso, porque eu não sou isso. E meu pai não respondia nada. Meu pai abaixava a cabeça e saía. E chegou a sumir por 2 dias. E quando voltava outro, bem melhor, tratando ela bem. E meu pai falou para mim, alguém instruiu a sua mãe. Eu não posso mais falar o que eu falava a ela, porque alguém instruiu a sua mãe. Eu levei conhecimento para aquela mulher, conhecimento da identidade dela, conhecimento de um crime que ele estava fazendo. E que muito embora ela não quisesse divorciar, mas no início queria, ela entendeu que era só quebrar o padrão, se impor, sem violência. Senta aqui, vamos conversar, queridinha, eu não sou isso que você está falando. Eu não quero, e se não parar, vamos tratar também. Porque tem homens que eles não sabem por que ele faz isso. Eu não entendo dessa forma, para mim ele sabe. Mas o meu marido, por exemplo, como psicanalista, ele atende os homens. Nós abrimos 5 grupos de terapia, 1 para homens. A procura é muito pequena. Porque o homem ele não se aceita e não se permite, né? Ele não entende que ele está cometendo um crime. Ele entende que a mulher é posse dele e ele pode falar e fazer o que ele quiser. E quando você vai ouvir esse homem, você vê toda uma inconsciência também de infância, de adolescência, de uma educação totalmente deturpada. Então, o que eu levei para ela? A instrução que a libertou e que uniu, refez, restaurou o casamento, só porque ela impôs. É o poder do conhecimento. É, o poder do conhecimento. Tem aqui a última pergunta. A pessoa se afastar de sua família pode ser considerado um sinal de relacionamento abusivo? Sim, é uma das características, o isolamento. Ele isola aquela mulher da sua rede de apoio, porque quem é a rede de apoio? Família, igreja, amigos, trabalho. Ele vai isolando, porque toda essa rede de apoio tem poder sobre ela. E ele não pode deixar isso acontecer, ele não quer deixar isso acontecer. Então ele isola de todo mundo. Se isolou, está vivendo um relacionamento abusivo. Muito bem, agora deixa eu fazer a minha pergunta. Tá bom. Essa mulher que se permite, né, estar nesse relacionamento, será que nós podemos também dizer que essa mulher se torna abusiva? Sim, ela tem uma reação abusiva. É a reação dela, ela não é abusiva. Ela reage abusivamente. Porque ela aprendeu. Ela vira uma codependente daquela agressão. Então, ela recebe a agressão, ela vai responder como? Porque ela já aprendeu. E ela está dependente daquelas substâncias que o corpo produz durante a agressão. Adrenalina. Né? Tem mulher que... Qual o ditado? Mulher gosta de apanhar. Não. As substâncias que estão nela, ela está tão dependente daquilo que às vezes ela provoca uma situação para sentir essa substância no seu corpo. E a única substância que substitui isso é a atividade física que vai te complementar. Então, uma mulher, quando ela nos procura, que saiu de um relacionamento abusivo, violência doméstica, a gente manda direto, vai para a academia. Porque na academia ela vai ter a substância no corpo dela para não precisar sofrer mais abuso e sentir a própria substância. Então, ela está codependente. E se ela não faz isso, ela reage de forma abusiva. Muito sério isso, né? Muito. Maravilhoso, gente. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito esclarecedor, né? Como nós podemos ser vítimas de nós mesmos, né? Porque quando fala na codependência, eu fico pensando no quanto a gente pode se acostumar, o quanto a mulher pode se acostumar com isso. E não olhar... nós falamos sobre não perceber, né? No início, não saber, que saber é poder... E às vezes sabe, mas se acostumou e acha que não vai conseguir viver sem aquele relacionamento ali doentio. E nisso a mulher se priva, né, de viver os dias melhores e realmente de ser realmente feliz, né, de ter o controle da sua própria vida. Esse é o motivo da gente estar trazendo, né, esse assunto aqui. É para refletir. A gente não fecha nada hoje, né, Jane? A gente só traz
as interrogações, elas sairão hoje, quem está aqui vai sair com uma pulga atrás da orelha, porque você vai começar a olhar vizinhos, irmãos, parentes, né? Muitos já estão aqui com olhar reflexivo, pacientes, porque temos aqui a doutora Renata sentada ali, que atende aqui na clínica, e sei que tem pacientes com esse perfil. Então você fica olhando, e o quanto você pode ajudar a encorajar, mesmo que essas pessoas, que você que esteja aqui não esteja vivendo isso, mas você conhece alguém que esteja vivendo, você pode conhecer alguém que esteja vivendo, passando por isso, e não tenha percebido. Então, essa sementinha do saber, do conhecer, essa luz que se acende, ela é muito útil, né? Eu gosto de falar sobre isso, Luzia, e sempre vem em eventos desses, vem essa pergunta, né? A minha vizinha, a minha irmã, a minha amiga, quando eu vejo, o que eu faço? Como que eu ajudo? Eu gosto de falar sobre isso. Não fale mal dele, do companheiro, do namorado, em hipótese alguma. Não fale mal. Ainda que ela pergunte: você acha que ele está certo? Não sei. Eu só sei que você não merece isso. Porque você toma partido, isso. né? E você sempre vai potencializar as qualidades dela. Você é linda, você é maravilhosa, você não precisa disso. Ah, mas o que eu devo fazer? Você até sabe, não fale. Não sei, a decisão é sua. Leia esse livro, assiste tal filme, veja tal live, siga tal página, ou comente com ela: eu vi na página tal sobre isso, achei interessante. O que você acha? É começar a abrir a mente dela para refletir. E aí você potencializando ela, dizendo as qualidades, saindo com ela, indo no salão com ela, potencializando as qualidades dela, porque ela tem, ela está fortalecendo. Então, quando ela precisar fazer algo, ela está mais forte, porque ela conta com você. E nunca, em hipótese alguma, falar mal dele. Essa é a dica e o caminho para seguir, para ajudar alguém, né? Antes de eu passar para a plateia, eu vou querer ouvir perguntas verbalizadas aqui, né? De vocês, Renata, né, Daniela, os homens, né, que estão aqui. Antes eu ainda vou passar para a Rosângela, que sinalizou aqui. A doutora Rosângela quer falar, quer fazer uma pergunta, né? Vou fazer uma pergunta aqui, como até aqui uma clínica que envolve muita criança, e há esse, não só da mulher, mas também dos filhos, né? A criança que sofre um abuso sexual em casa, ela deve contar aos pais? Por quê? Muitas mães não acreditam na criança e a criança se sente culpada. Então ela guarda aquilo e às vezes ela conta até para um parente distante, não tem coragem de contar para a mãe, porque já contou outras vezes, e a mãe não acredita, não quer se separar do opressor, né, do abusador, prefere ficar com ele e às vezes até se afasta da criança, dá preferência para ele. É muito triste, né? Mas acontece bastante, né? Ela percebe, eu entendo que é cúmplice, ela vê os sinais, porque o corpo fala, a criança fala de alguma forma lúdica, mas ela fala o que está acontecendo, às vezes de uma forma mais direta, outras vezes não. Mas, infelizmente, essa mãe, o que ela pensa? Ela pensa na vergonha social, que a sociedade vai falar. Ela pensa nela, o que será de mim. E ela sabe que o contexto do sistema para se tratar isso é muito difícil. Então, ela pensa no externo e prefere deixar ali quietinho, que, para mim, é o que a torna cúmplice. E o corpo vai falar nessa criança lá depois dos 20, 25. Que às vezes, muitas das vezes, na verdade, o crime já até prescreveu. Existe projeto de lei para não prescrever esse tipo de crime, abuso sexual contra as crianças. Hoje a prescrição é de 20 anos. Mas muitas das vítimas de violência doméstica hoje, quando nós fazemos uma sessão de terapia mais profunda nela e levamos ela na primeira infância, tem um abuso sexual. E que a mãe, uma mulher, uma figura que deveria proteger, não protegeu. E aí lá, na fase adulta, sofrendo e não entendendo porque está sofrendo, ela vai entender o ponto onde tudo começou. Ela não queria ser abusada, ela queria ser protegida por um homem. Então ela fica procurando em relacionamentos um protetor. E ainda que ele abuse dela dessas 5 formas, ela fica buscando salvar aquele homem e fica no ciclo de violência. O ciclo de violência tem 3 fases. É o relacionamento em si, que são os atritos, que todo relacionamento tem atrito.
Né? Não existe casamento perfeito. Muitas vezes ele grita comigo, eu grito com ele, é um negócio, mas não é todo dia, de vez em quando. Mas é casamento. Falamos isso lá em cima. Né? Não existe perfeito, não existe. Nós somos, né, um pouquinho mais perfeitos. Mas... Ô, Jane, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu estava conversando antes de você chegar com elas lá em cima, né? Com elas três, né? E eu falei, Thaisa, qual é o nome que eu devo te apresentar? Porque Thaisa Ramos é o seu nome de solteiro, Ferreira é o de casado. Falei, por que eu? Aí falei para ela, quando eu estou morrendo de ódio do Luzimani, eu boto Luzia Nunes. Você troca, né? Só quando eu estou assim, numa paz com ele, eu boto Luzia Oliveira. Quando eu estou com raiva, eu boto, que Luzia Oliveira, o quê? Aí ela, gente, eu também. De uma certa forma, a gente sempre dá nosso... Porque a gente precisa desconstruir essa coisa que você acabou de dizer agora, dessa perfeição, né? Não existe. De um casamento harmonioso durante 30 anos, que não é uma assim. luta, né? Uma batalha, um caminho. Nós ainda com os nossos hormônios, aquela coisa toda que mulher é esquisita, é estranho o negócio. Agora, o que você tem que ficar atenta? É recorrente? É muito recorrente isso? Você mais chora do que sorri? Tá estranho. E aí tem um relacionamento, tem um atrito, vem a agressão, vem o abuso. São 3 fases. O relacionamento, o atrito, que pode ser algum tipo de violência, e aí vem a fase de lua de mel. Se isso acontece muito, esse ciclo, no seu relacionamento, tem algo errado. Qual é a fase da lua de mel? É os presentes, é as promessas, são as viagens, é dizer que está indo para a igreja, é dizer que é promessa de mudança. Acontece o atrito, vem o xingamento ou vem um tapa, e logo em seguida vem o melhor sexo, vem o pedido de desculpas. E o que a mulher faz? Ela fica presa nessa fase de lua de mel. Mas isso só acontece quando ele fica nervoso e depois ele me dá o melhor sexo. No fundo ele depois é bom. No fundo ele é bom, porque ela fica presa naquela idealização. Depois ele me ama tanto, depois ele me leva no shopping, depois ele compra uma roupa para mim. Então ele vai mudar. E aí, passa 2, 3 dias ou meses, o ciclo começa de novo. Mas ela só fica naquele ali, acreditando e fazendo coisas para que realmente aquela promessa que ele fez de mudança acontecer. E aí passa-se anos e anos e fala assim, bom, mas eu estou há 20 anos aqui, por que eu não vi isso antes? Porque você só ficou naquela fase de idealização, não prestou atenção nas outras fases. Isso é perfeito, gente. É assim, são muitas colocações. Olha como é um assunto vasto, né? Eu queria abrir agora para que vocês perguntassem alguma coisa. Eu sei que algumas perguntas chegaram aqui, mas tem alguém aí na plateia que queira perguntar verbalmente alguma coisa? Entendendo que tudo que você pergunta, você está ajudando um público que está em casa, você está ajudando quem está nos vendo. De repente não é a situação que você esteja vivendo, mas é uma pergunta que vai ajudar a pensar coisas que a gente aqui não pensou. Então eu estou dando essa oportunidade para vocês. Ninguém quer perguntar, gente. Após uma denúncia da mulher, né, depois de uma observação desse abuso, né, como ela vive judicialmente, né, como é que ela vai viver na mão dessa pessoa? Porque tem esse distanciamento que muitas das vezes não acontece nada, né? Qual respaldo ela tem? Como eu falei da rede de apoio. Se dá tempo de fazer isso, eu estou vivendo isso, está acontecendo isso. Busca uma rede de apoio. Família, igreja, amigos, trabalho. Estou forte. Vai, denuncia e se afasta. Não tenho essa rede de apoio, sofri agressão flagrante, ela vai para a delegacia. Ela vai para uma casa de abrigo ou uma casa de passagem. O que acontece na prática? Acontece esse envio, porém, se ela não tem rede de apoio, ela sofre, mas sofre muito, porque ela acaba tendo que voltar para esse lar. Essa é a parte mais triste, porque ele ganha poder. O sistema hoje judiciário, ele deixa preso um homem de 1 a 3 meses sobre esse crime. É muito pouco, eu entendo. Muito pouco. E ele não muda, e ainda que ele seja obrigado pela lei, que foi uma alteração recente, obrigado a fazer terapia, ele não vai, ele falta. Então ele não entende que ele precisa ele não entende nem que ele cometeu um crime, na verdade. Ele fala, a mulher é minha.
ou ela pediu, ele fala esses absurdos. Eu tenho CPF limpo, eu sou um homem trabalhador, eu só dei um tapa na minha mulher, ou eu só soquei ela. Você ouve esses absurdos. Então, o triste do pós-denúncia é muito grande. Se ela tem rede de apoio, é ótimo. Por isso que a gente tem que ser solidário um com as outras e sempre estar disponível para ser apoio de alguém, de outra mulher. Mas quando ela não tem essa rede de apoio, ela sofre na mão do sistema. Porque ainda que ela vá para uma casa de abrigo, uma casa de passagem, que é uma coisa desumana, ela acaba voltando. E aí a própria sociedade que não dá o apoio também julga. Infelizmente, é isso que acontece. Obrigada, Renata. Mais alguma pergunta, gente? Se encorajem aí, porque a gente vai estar fazendo uma pausa, né? Fazendo o nosso encerramento dessa parte agora, dessa primeira parte. Se você quiser perguntar alguma coisa, tem homens aqui, pode perguntar também. Normalmente os homens, alguns se ressentem, né, nesse momento. Eu achei muito apropriado. Eu acho a Jane, assim, o equilíbrio das coisas, assim, porque né, ela tem uma dosagem. Não é porque nós estamos querendo os nossos direitos, porque a gente está evoluindo no nosso direito de viver, de escolher, de ser, que a gente vai dispensar, né, um homem, né, o apoio de um homem, a força de um homem que tem o seu lugar. E é bom que tenha, né? Que bom. E quem tem... você só teve filhos homens, eu também tive só homens. Nós precisamos deles. Precisamos. Adoro que paga a conta, adoro que abre a porta do carro. Adoro que eles sejam homens. É muito bom. Então, assim, a gente não pode confundir e os homens acharem porque a princípio é assim, que existe, os homens pensam, né, que existe todo um trabalho contra eles. Sim. Já parou para perceber isso? Quando tem mais homens assim na plateia, sempre tem um que fala, mas não tem uma lei João da Penha. Por que não tem uma lei que nos protege? E eu gosto dessa pergunta, que é para colocar ele no lugar dele. Por quê? A resposta é simples. Não tem uma lei João da Penha, porque quem morre mais são as mulheres. Ponto. A gente está falando de estatística, né? E a mulher, ela morre na mão de um abusador porque ela é mulher. Uma mulher mata um homem? Sim. Emocionalmente, porque a gente também é uma casquinha ruim, né? Quando a gente dá para ser ruim, a gente também é. E existem mulheres abusadoras que fazem um homem morrer emocionalmente e até fisicamente. Mas a mulher não mata ou não faz isso com o homem porque ele é homem. Faz porque está com raiva. Faz porque foi traída, porque é amargurada, mal resolvida. Que é doente, tem algum transtorno mental. Sim. E aí ela faz. O homem, ele faz tudo isso e junta-se mais esse conceito. É porque é mulher, eu posso. Então, por isso que morrem mais mulheres. E por isso que tem uma lei para nós. Essa frase é coisa de casal. Minha mulher. Isso a mulher não fala isso, pois né? O homem fala, porque culturalmente, né, a sociedade embutiu isso em nós. Porque viemos depois, ou porque cabe a nós fazer tal coisa, somos menores. Se somos menores, estamos na mão do outro? Não, não é isso. É dizer para o outro, ei, eu sou igual a você nos meus direitos. Sou frágil, preciso de você, mas nos direitos somos iguais. Cada um no seu papel, exercendo, né, de uma forma saudável, não possessiva. Eu escuto uma frase de um amigo, não sei de onde ele tirou essa frase, mas ele falava muito, quando trabalhávamos juntos, que amar é deixar que o outro seja ele. Né? Que interessante, né? Nós, às vezes, até mulheres mesmo, nós queremos transformar o outro em uma cópia de nós mesmos, né? E isso é muito complicado. E o relacionamento abusivo, uma coisa bem interessante que a Jane colocou, ele acontece em várias esferas, não só no relacionamento homem e mulher, né? Mas também em outros relacionamentos familiares, né? E a gente precisa estar cuidando. Mãe e filho, né? Mãe e filho. Mãe, filho, mãe, filha. Você quer impor o seu controle, você quer impor os seus conceitos e quer formar o seu filho conforme a sua verdade.
não entende que aquilo ali é um CPF diferente, é uma personalidade diferente. Você precisa dar liberdade para ele também se expressar. E aí a mãe abusiva, existe bastante, as narcisistas, elas querem tomar conta daquilo ali para ser o que elas idealizaram. Porque não conseguiu, ou porque um sonhou um dia. Então ela abusa dessa forma, e aí lá na frente ele vai descontar isso em alguém. Isso não atrás ou dentro de uma pessoa controladora, tem sempre alguém, de uma pessoa controladora, tem sempre alguém com vazio de si mesmo, muito grande, não é isso? É uma história ali, né? A gente precisa nos solidarizar também como mulheres, né? Eu gosto dessa palavra solidariedade, né? Está muito em alta a sororidade, que é a junção de mulheres. Isso é fácil fazer, né? Só falar que tem um bolo de chocolate, tem um brilho, uma bolinha. As mulheres gostam de se reunir. Tem a dororidade por parte de nós, mulheres negras. Mas a solidariedade, que é uma palavra muito mais antiga, não existe. Ou é muito pouco entre nós, mulheres. Nós julgamos a outra mulher por causa de um decote, por causa da cor da pele, por causa do tamanho da saia. Nós impomos conceitos nossos, que nós achamos nossas verdades, e julgamos a outra mulher. Porque gosta, porque faz, e não entende que atrás dela tem uma história. Isso é muito interessante. Tem uma história, ela usa talvez aquele decote porque ela quer chamar atenção, porque ela está pedindo um socorro, às vezes, emocional. Mas essa não, eu não sei se eu posso usar esse nome de cumplicidade ou não cumplicidade. Ser cúmplice parece de uma coisa ruim. Mas assim, essa não acolhimento, esse não acolhimento, não empatia de uma mulher com a outra. Sim, isso é muito Você forte. Você vê muito isso, né? Muito mais forte. Do que entre os homens, muito Jane? Mais, muito mais. Os homens são mais amigos. Muito mais amigos, muito solidários entre eles. E nós que formamos a sociedade, porque somos a maioria, somos assim entre nós. E infelizmente, isso é muito triste. A gente vê uma mulher querendo, digamos assim, desqualificar a outra o tempo todo. Tá gorda, é isso, é aquilo, porque não sabe, fez isso, não sei o que lá, é burra ou não sei o que lá, o tempo todo, né? E quando, na verdade, a gente precisava ser mais parceira, né? Sim, é entender, né? Eu vi uma deficiência nela, é fofoqueira, é mentirosa, sei lá que nome que você dá. Bom, por que será? O que será que lhe falta? O que será que faltou nela? Será que se eu der uma palavra ou indicar um livro, talvez ela saia dessa negatividade dela, ou dessa, sei lá, o que você conseguiu identificar ali, ou sentiu, né? Mas não como forma de julgamento. É acolher, justamente o que eu falo na página, você acolhe outra mulher e não precisa julgar. Nossa, ela é estranha. Para o meu conceito, ela é estranha. Mas o que será que acontece? Eu vi uma deficiência, ela abriu um pouquinho, vai lá e fala alguma coisa. Traz o acolhimento para ela se sentir acolhida e talvez falou assim, eu estou te vendo, você não precisa usar um decote desse. Você é linda, você não precisa. O que aconteceu? Ou, às vezes ali numa conversa, falam, meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe, meu namorado, e você vai conversando e vendo, é isso. O que ela quer? Ela quer atenção. Esse decote aí é só um pedido de atenção. Não é que ela quer se dar para alguém, não é que ela quer se jogar para alguém, é só um pedido de socorro, aí você entende. Tem um autor também, que eu não me lembro, que ele escreveu um livro sobre o amor. E ele fala que quando eu conheço a fonte, eu consigo amar a pessoa com aquele comportamento. Quando eu começo a pensar de onde ela saiu, a origem daquilo, ao invés de só julgar aquele comportamento, né? E entender isso, essa origem, de onde surgiu o comportamento daquela pessoa, que é isso que a doutora Jane está colocando aqui muito bem. Mais alguma pergunta, queridos? Para a gente poder, então, estar encerrando esse momento. Ninguém? Eu quero saber das meninas aqui que compõem a mesa, as meninas maravilhosas, mulheres bem-sucedidas. Uma honra estar com vocês. Se tem mais alguma coisa, isso. Falando da questão da roupa da mulher, aí me faz lembrar a questão do assédio, né? Que a mulher é muito criticada e julgada, né? A roupa justifica isso? Nossa! Nem atitude nem roupa justifica. Mas, eu vou repetir, como nós fizemos isso durante décadas e décadas, nós fazemos acepção da pessoa, né?
E muitas das vezes, inconscientemente, ela coloca uma roupa sensual e ela não sabe que está sendo sensual. E o outro, né, dependendo da situação que ela está, faz a leitura, porque o nosso corpo fala. Então, qual a leitura de uma roupa sensual? É pedido de alguma coisa, sempre com conotação sexual, principalmente se vier de homem. Principalmente. Tem a diferença do abuso sexual que só se dá em ambiente de trabalho, né? Uma passada de mão na rua, no corpo, não é crime. Olha que absurdo. Não é crime. Um xingamento ou uma cantada não é crime. É só uma importunação sexual. Mas é só uma importunação. O abuso, o assédio sexual só acontece em âmbito de trabalho. E a vestimenta fala. O quão importante é você se conhecer e saber. Ou alguma amiga, de uma forma solidária, sem julgamento, dá uma dica. Ei, você usa calça muito apertada. Ei, você está bem hoje? Fala da sua infância. E envolvendo ela para entender e levar ela à reflexão que ela não precisa daquela calça. Falar com os homens isso é muito mais difícil. Mas se a gente replicar isso em mulheres, vai chegar até eles. Eu penso dessa forma. Porque o poder, eu entendo, desse tipo de coisa está mais em nós do que deles. É mais fácil nós mudarmos entre nós para chegar a eles do que tentar mudar ele. Ei, você não pode fazer isso comigo. Ei, você tem que mudar isso. Não, mudo eu, para depois ele fazer essa leitura. E se eu tiver a oportunidade, eu poder falar com esse homem, né? Ótimo, gente. Alguém mais quer fazer alguma consideração, Thaisa? Bom, queria perguntar para a doutora Jane sobre os canais de atendimento. No caso dessa mulher que identificou, está vivenciando, né, um relacionamento de violência, a quem ela pode recorrer quando a gente pensa, né, nos órgãos de proteção? Que você falasse um pouco sobre isso. 190 é flagrante, está acontecendo na hora. Você vizinho ou você vítima pode ligar, que é flagrante, tem a prisão na hora. Acontece muito flagrante, sexual e físico. Nos outros, cabe denúncia formal no 180. Até você, vizinho, eu vi, eu estou vendo, eu estou ouvindo todo dia, mas ela não faz nada. Faz a denúncia anônima e fica com o protocolo. Você, como cidadão, tem sua responsabilidade social. Então, é meter a colher, sim. Não é dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Você pode salvar uma vida. Então faz a denúncia anônima, fica com o protocolo lá, você fez a sua parte de cidadã. Se ela pedir ajuda é uma outra coisa. Se ela não pedir, faça a sua parte como sociedade. Então é o 180 para denúncia anônima e uma denúncia, ainda que não seja anônima, mas da própria vítima, o que acontece? Eles enviam equipe técnica lá multidisciplinar. Vai assistente social, vai psicólogo para entender. O agressor ele fica mais esperto. Ele vê que as coisas estão acontecendo e 190 o flagrante. Mas é como falei, nem sempre funciona como deveria, mas esses são os canais. Ou páginas como de apoio, como a minha, por exemplo. Ela não quer denunciar, eu quero me conhecer primeiro antes de tomar uma iniciativa. Ali na página a gente tem grupo terapêutico para isso. E nos Qual é grupos, a página mesmo? Liberte-se do opressor. Está aí no marca a página. Ali nos grupos, o que nós vemos, ouvimos dela? Eu já identifiquei, não quero envolver ninguém, não quero denunciar, ele não me bate às vezes, muitas das vezes, as que estão ali, mas eu quero sair fortalecida para a decisão que eu já sei que eu tenho que tomar. Então, eu estou aqui hoje no grupo terapêutico para me entender melhor, ser mais compreensiva comigo, me amar, e quando eu estiver forte, eu vou e denuncio e saio. Rosângela, quer colocar mais alguma coisa? Temos visto na mídia, eu acredito que seja de uma forma mais drástica, um abuso mais direto. Esse sinal do batom, esse X, né, na mão, acha que realmente tem tido o objetivo? Tem dado resultado? Tem já esse índice de aprovação? Esse sinal, né, que é fazer assim com a mão. Depois veio o X. Eu acho o X muito difícil, porque é difícil você esconder o X do agressor, né? Então, mundialmente, é só esse sinal aqui, né, que você pode fazer aqui embaixo, pode, né, em qualquer lugar. O X é só mais um sinal.
mas eu acho difícil. Lá em Niterói, como delegado da OAB, quando eu compareci, as farmácias estão recebendo orientação, direcionamento, instrução para atender essas mulheres. Então, ela chega no balcão, eu já vi 2 casos, e que ela fez o sinal para a moça no balcão, não foi para um rapaz e para outra moça. A moça está orientada o que ela tem que fazer. Ela vai, o rapaz ou o homem, né, a maioria das vezes, que está acompanhando ali, ele não percebe, eles envolvem ela numa conversa e levam ela para uma sala. E aí, na sala, ela vai dizer o que ela quer. Se ela quer a polícia, ela fica na sala, ele aguardando, e eles ligam 90. Mas porque ela fez o sinal no balcão, só o sinal, sem o X, né? E é como eu falei, eu acho muito mais difícil porque é fácil de ver, né? Então você só fazer o sinal, que é um sinal mundial, é mais fácil. Você faz assim, né? Então, tem em Niterói, que eu acompanho ali, tem funcionado. Nos outros municípios eu não sei tanto. Então, já que os homens não querem perguntar nada, Eu quero participar. não querem participar, né? Estão quietinhos. Altair, você quer perguntar alguma coisa? Não. Então, Luzimane também não quer. não. Tavares também não quer. Eduardo também não quer. Nós vamos estar... Foi bom, foi um tempo bom. Nós vamos estar dando agora uma pausa. Tá? Eu já estaria satisfeita com o que fizemos aqui, mas a gente tem uma outra galera que vai chegar às 17 horas para compor a mesa. E eu já me comprometi com eles, então nós vamos estar fazendo um outro momento de reflexão aqui para o público das 17 horas. Então, quem compareceu aqui e foi estudante e quiser uma declaração para contar como hora de estágio, a gente está oferecendo ali, porque você tem esse direito, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos, a presença das nossas meninas aqui da clínica, são maravilhosas e é isso aí. São meninas muito novas, como a Jane observou. Bom ouvir isso, saber muito é muito bom, mesmo que a gente não saiba o que fazer hoje com esse saber, um dia, com certeza, a oportunidade chega, né? Quando não, espero que não seja na vida de vocês, mas na vida de outra pessoa. Agradeço, às vezes, de um parente, de um vizinho, como eu falei. Agradeço a todos que colaboraram com esse momento e a gente vai estar dando uma pausa, então, agora, ok? Muito obrigada. Peço um aplauso a vocês pelo nosso evento.